Muitas pessoas acabam tendo seus projetos de pesquisa reprovados em processos seletivos por cometerem algum desses 10 erros, e a gente vai mencionar quais são eles e como evitar ou corrigir esses erros no seu projeto. Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito na elaboração do seu projeto e te auxiliar na aprovação do processo seletivo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Olivia Neri, do canal Na Rota da Pós, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre os 10 principais erros cometidos em projetos de pesquisa e como evitar ou corrigir esses erros no seu projeto. O primeiro erro é não ter uma problemática. Um problema de pesquisa, ou seja, uma problemática de pesquisa, é o ponto de partida inicial e fundamental de qualquer pesquisa científica. E não ter este problema bem apresentado de forma clara é um erro grave que deve ser evitado no seu projeto. O problema de pesquisa é o que costura todo o projeto e tudo o que consta nele. Então, o seu problema de pesquisa deve ser muito bem elaborado, fundamentado e apresentado logo na introdução do trabalho. Tudo que está no projeto deve auxiliar na resposta dessa pergunta, em compreender a dúvida que você está apresentando sobre este problema. O problema de pesquisa deve auxiliar no preenchimento de lacunas que você identificou sobre aquele tema que você está pesquisando. E é por isso que um problema de pesquisa costura absolutamente todo o texto do seu projeto. Tudo que consta ali deve estar relacionado com o problema de pesquisa, com seus objetivos. Então, por ser uma parte fundamental, ele não pode ser excluído do seu projeto de pesquisa. Afinal, ele é o ponto inicial, ele é o ponto de partida de qualquer pesquisa científica. Então, ele precisa estar, sim, bem apresentado logo no início do seu projeto. Bom, e como evitar ou corrigir esse erro? É super importante que a sua problemática seja definida antes de você começar a escrever o seu projeto de pesquisa. E essa definição deve estar muito bem embasada com as leituras que você realizou sobre aquilo que você está investigando, as lacunas que você identificou dentro da sua temática e como que a sua pesquisa visa contribuir com o avanço do conhecimento científico. É importante que, em alguma medida, este questionamento seja inédito. Aquilo que ainda não foi perguntado, que ainda não foi levantado dentro do nosso campo de pesquisa, ou ainda alguma atualização que você considere importante, né, uma reformulação ou uma atualização do seu tema de pesquisa e que esteja direcionado aí na sua problemática. Como eu já falei aqui, é importante que no projeto essa problemática seja apresentada num formato de pergunta. Lembrando, é claro, que essa problemática deve estar coerente, né, deve fazer sentido na sua área, no seu campo de investigação, no tema que você quer investigar e também no seu nível, se é um TCC, se é mestrado, se é doutorado ou se é um projeto de pós-doutorado, enfim, ou de outro nível com outro objetivo. O segundo erro é não pontuar desde o início o objeto de pesquisa e o tema de pesquisa deste projeto. Afinal, um projeto de pesquisa não é um texto literário, não é uma crônica, tampouco um livro de suspense que você deve ficar fazendo mistério sobre o objeto e o tema de pesquisa. Um outro fator importante que você sempre deve levar em consideração é a limitação de páginas que normalmente é exigida em projetos de pesquisa, sobretudo para editais de pós-graduação. E é também por isso que você não deve ficar fazendo mistério ou perdendo tempo, deixando a apresentação do seu tema e do seu objeto de pesquisa só para o final do projeto, para as últimas páginas. Apresente logo no início a delimitação do seu tema, o seu objeto de pesquisa e, é claro, também a problemática. Isso facilita que a pessoa que está lendo o seu projeto de pesquisa saiba desde o início do que você vai tratar e consiga fazer as análises, as avaliações e identificar a coerência, a coesão e a lógica da sua argumentação ao longo da leitura. E é nossa obrigação, enquanto cientista, deixar todos esses aspectos que são fundamentais para a investigação de forma clara, de forma coerente, bem explícita no projeto de pesquisa. Então, se você já escreveu o seu projeto e essas questões não aparecem de forma clara, a gente sugere que você reescreva os primeiros parágrafos, faça uma leitura atenta e identifique ali, logo de imediato, o seu tema e o seu objeto de pesquisa. Conduza a leitura deste projeto desde o início, sabendo qual é o seu objeto e o seu tema de pesquisa.
E antes de falar sobre qual é o terceiro erro mais cometido em projetos de pesquisa, não esquece de te inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar, principalmente se você gosta e precisa de dicas como essa aqui nesse vídeo. Bom, e o terceiro erro mais cometido e que deve ser evitado em projeto de pesquisa, principalmente se você é das ciências humanas e sociais, é não colocar no seu projeto, na delimitação do tema, um recorte espacial e temporal. Isso porque é impossível que a gente pesquise todo um tema. Então é importante a gente saber que num projeto a gente precisa ir afunilando algumas ideias, ir delimitando aquilo que a gente vai pesquisar. Por exemplo, se a sua pesquisa vai tratar sobre a escravidão no Brasil, a escravidão no Brasil tem mais de 300 anos. É impossível que você consiga pesquisar 300 anos da escravidão no Brasil. Então, é preciso pontuar qual o período que você vai investigar, qual é o recorte espacial, se você vai investigar em quais estados, em quais províncias, em quais cidades, que especificidades que o seu projeto tem para compreender a escravidão no Brasil. Esses recortes devem estar bem fundamentados, devem fazer sentido, devem ser viáveis do ponto de vista prático mesmo da sua pesquisa, sobretudo considerando o acesso, se é uma pesquisa de história, o acesso às fontes, o seu deslocamento, o tempo que você tem de investigação. E aqui o mesmo vale para outras áreas, né, que não só as ciências humanas e sociais ou a história, que como eu mencionei. Afinal, todos os recortes, todos os afunilamentos da nossa investigação devem ser pontuados no projeto de pesquisa e justificados também. E para corrigir esse problema, basta, enquanto estiver escrevendo seu projeto de pesquisa e apresentando a delimitação do tema, pontuar as especificidades, os recortes que a sua pesquisa vai desenvolver, vai se dedicar a compreender. Isso pode ser feito em 1 ou 2 parágrafos, dependendo do projeto. O quarto erro é não demonstrar a relevância da sua pesquisa e qual a lacuna que você vai buscar preencher com a sua investigação. A justificativa é uma parte fundamental de um projeto de pesquisa, pois é ali que a gente vai demonstrar a relevância dessa pesquisa e é também o momento em que a gente vai demonstrar para a banca, para aquelas pessoas que estão nos avaliando, a importância desse projeto e como ela vai contribuir para o avanço do conhecimento científico. Uma boa justificativa inclui identificar uma lacuna de pesquisa, ou seja, aquilo que está em aberto, que não foi pesquisado até o momento, ou que precisa de um maior aprofundamento. E aí vale a gente pensar o que a sua pesquisa traz de novo para o conhecimento científico. Qual a relevância desse projeto? O que ainda não foi feito em outras pesquisas, mas que a sua fará. Mas, cuidado, a ausência de trabalho sobre esse tema não é por si só uma justificativa da sua relevância. É preciso apresentar de forma clara e embasada como que a sua pesquisa vai contribuir para o conhecimento científico, o que será evidenciado ou esclarecido, melhor compreendido a partir do seu projeto. A justificativa de um projeto também pode levar em consideração questões sociais, culturais, econômicas, políticas, ambientais, a urgência de algum tema em específico. Esses são alguns exemplos que você pode pontuar na justificativa do seu projeto. Outro aspecto interessante é justificar como o seu projeto de pesquisa está alinhado à linha de pesquisa, ao trabalho de quem vai te orientar, ao programa de pós-graduação e a outros trabalhos que já foram desenvolvidos nesse programa. E para evitar ou corrigir esse erro, você pode pontuar, anotar em um caderno ou em outro arquivo tudo aquilo que você considera relevante na sua pesquisa e quais as contribuições que ela vai dar para o mundo científico, para a sua área de conhecimento. Você também pode identificar dentro do programa de pesquisa, dentro da linha de pesquisa ou da trajetória acadêmica, da produção científica do seu orientador ou da sua orientadora, essas aproximações, essas relevâncias. Além, é claro, de pontuar a lacuna identificada nas suas leituras. Chegamos agora ao quinto erro de projeto de pesquisa e ele é não ter uma hipótese. Nós já falamos aqui que uma problemática de pesquisa é o ponto de partida fundamental de qualquer projeto de pesquisa. E a hipótese seria possível ou provável resposta para esta pergunta. Ela pode considerar diversas variáveis, pode ter uma hipótese primária, hipóteses secundárias, isso vai depender da sua área e do seu projeto. Mas é fundamental ter em mente qual seria essa possível resposta à pergunta que você está propondo fazer, aquilo que talvez você espera encontrar nos resultados finais da sua investigação.
E essa hipótese também não é aleatória, não são conclusões sem nenhum tipo de embasamento. Ela deve ser construída com base numa leitura aprofundada do seu tema de pesquisa, das últimas investigações feitas sobre essa temática, sobre este objeto, uma análise prévia dos dados e, é claro, com embasamento científico. Ela apresenta uma espécie de bagagem daquela pessoa que está escrevendo o projeto sobre o tema. E é ela que vai ser testada ao longo de um projeto de pesquisa. Por isso, para evitar esse erro, não deixe de pontuar ou em um elemento separado ou junto com outro elemento, como a problemática ou a delimitação do tema, essa hipótese de pesquisa. O sexto erro é ter objetivos muito amplos e de difícil execução. O objetivo geral de um projeto deve buscar responder uma pergunta que seria para quê? Para que eu estou investigando isso? Para que eu tenho este projeto de pesquisa? No projeto, o objetivo deve ser apresentado de forma sucinta e direta. Já os objetivos específicos devem ser desdobramentos deste objetivo geral. Eles permitem que este objetivo geral seja atingido, mas também podem apresentar situações mais específicas. Na hora de escrever tanto os objetivos específicos quanto o objetivo geral, ser sucinto é muito importante. Nada de escrever um parágrafo muito longo para cada objetivo. É apenas para escrever o que você vai fazer e não é o momento de justificar. Outro aspecto importante é não criar objetivos que, para atingi-los, é preciso uma nova pesquisa. Lembre-se que um ponto fundamental na avaliação de um projeto é se ele é execuível, se ele é viável de ser desenvolvido. Então, os seus objetivos específicos devem estar de acordo com o objetivo geral, de acordo com a problemática, e não necessitar de questões e de aprofundamentos ou de um tempo que você não é capaz de apresentar, não é capaz de cumprir. Para corrigir ou evitar esse problema, basta você escrever sempre com verbos como investigar, analisar, compreender, estudar, mapear. Esses são alguns exemplos de verbo que você pode utilizar para escrever os objetivos da sua pesquisa. O número máximo ou mínimo de objetivos específicos vai depender muito da sua área do seu projeto. Mas o fundamental é saber se você tem condições de atingir esses objetivos, se vocês têm a ferramenta, os instrumentos necessários para executar e se eles estão de acordo com aquilo que você está propondo. O sétimo erro é não ter uma metodologia ou confundir a metodologia com outro elemento deste projeto. A metodologia também é um aspecto fundamental de qualquer pesquisa científica. Ela deve evidenciar o como eu vou realizar essa investigação. Ela também busca responder perguntas como o que, onde e quanto. Essas são perguntas que você pode ter em mente quando for definir a metodologia da sua investigação. Pesquisas na área de história podem utilizar mais de uma metodologia a depender da fonte histórica que vai ser utilizada para essa investigação. É comum que a gente precise de metodologias diferentes para dar conta das especificidades daquela fonte histórica. Por isso, a metodologia deve estar sempre de acordo com essa coleta de dados, com a análise desses dados e com a sua área de pesquisa. A metodologia de pesquisa também deve auxiliar a responder à sua problemática e atingir os objetivos da pesquisa. No seu projeto, a metodologia pode estar apresentada em etapas, ou seja, o passo a passo que você vai desenvolver para responder à sua problemática e para atingir os objetivos. Ou seja, em algumas pesquisas é fundamental quantificar esses dados. No caso de pesquisas historiográficas, seria mais ou menos quantificar as fontes históricas. Qual o volume documental que você pretende analisar? E é claro que, como qualquer outro elemento, a metodologia de pesquisa também deve estar justificada e embasada, deve estar de acordo com os demais elementos. E é também importante saber quais são os aspectos conceituais desta metodologia importante e que devem aparecer no seu projeto. O oitavo erro é confundir marco teórico com revisão de literatura. A revisão de literatura deve apresentar como os estudos da sua área abordaram o seu tema de pesquisa, seu objeto de pesquisa. Na história, nós chamamos esse item de revisão historiográfica, ou seja, é apresentar como que um tema foi abordado por diferentes historiadores e historiadoras ao longo do tempo, quais são as semelhanças, quais são as diferenças, quais os encontros e desencontros, quais são as convergências, as divergências, as permanências e rupturas ao estudar este tema.
Já o marco teórico, por outro lado, vai apresentar dentre as possibilidades teóricas, dentre as correntes teóricas existentes na sua área, qual você vai utilizar para compreender o seu objeto, para responder a essa problemática. Isso significa que dentro dessa teoria existem também conceitos importantes, definições desses conceitos que você deve apresentar no seu projeto de pesquisa. São essas questões que vão embasar as suas interpretações e que vão dar origem aos seus resultados. Em um projeto de pesquisa, tudo deve estar ali por alguma razão e articulado com os outros elementos, articulado com a problemática, com o tema, com os objetivos. Portanto, a escolha de um marco teórico também deve ser embasada, também deve ser justificada, levando sempre em consideração que essas escolhas devem estar direcionadas na resposta, na compreensão do seu problema de pesquisa. O erro de número 9 é não utilizar uma linguagem científica adequada a um projeto. Como eu já falei desde o início desse vídeo, um projeto de pesquisa é fundamental para desenvolver uma investigação dentro do mundo científico. Portanto, a linguagem utilizada nesse projeto deve estar de acordo com a ciência e também com os preceitos éticos e científicos. Ele não é um texto qualquer e deve ser apresentado com a devida seriedade, utilizando um vocabulário adequado dentro da sua área. Não é um espaço de achismos, de opiniões pessoais e de informalidade. Ele também deve estar de acordo com a estrutura que o seu programa de pesquisa exige ou que o edital que você vai submeter o seu projeto exige. Por mais que cada pesquisador ou pesquisadora tenha questões de estilo pessoais, uma forma de escrever e desenvolver as ideias, e um projeto de pesquisa não é um espaço de criar layouts, de criar novos elementos. Por isso, para evitar esse erro, a gente sempre sugere que, na medida do possível, este projeto passe por uma revisão gramatical e ortográfica por algum profissional da área, ou então que você leve o seu projeto de pesquisa para avaliação de outro pesquisador ou outra pesquisadora da sua confiança e que possa auxiliar na escrita refinada e científica desse projeto. Por fim, o 10º e último erro é colocar juízos de valor no seu projeto de pesquisa. Esse pode parecer um erro bobo, mas infelizmente é muito comum em projetos de pesquisa, principalmente de pessoas iniciantes que estão escrevendo pela primeira vez um projeto. O projeto é um instrumento de pesquisa que deve ser levado a sério. Não cabe a nós, pesquisadoras e pesquisadores, atribuir juízo de valor a qualquer fenômeno que nós estejamos analisando. O julgamento encerra a necessidade de análise. Portanto, ao investigar, nós devemos nos despir ao máximo de qualquer juízo de valor. Isso não significa que a gente não tenha as nossas opiniões, que a gente não tenha a nossa bagagem, que a gente não faça a nossa leitura de mundo, mas sim que, como pesquisadoras e pesquisadores, o nosso papel na ciência é outro, é explicar os fenômenos, é buscar compreendê-los. Afinal, a ciência não é um espaço de debate de opiniões pessoais sem nenhum embasamento científico. E aí, você já cometeu algum desses erros? Lembre-se que o mais importante é aprender com eles e evitá-los no futuro. Aqui nós elencamos 10 dos principais erros que nós temos visto bastante em projetos de pesquisa, mas não são os únicos. Se você já cometeu algum outro erro que não foi mencionado aqui no vídeo, deixe aqui nos comentários, ou se vocês querem a parte 2 desse vídeo, pode pedir aqui também. Muito obrigada por ter ficado até o final deste vídeo comigo. Eu espero que este conteúdo tenha te auxiliado a melhorar, a escrever o seu projeto de pesquisa. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com outras pessoas que você acha que também precisam dessas dicas.